Sejam muito bem-vindos ao Momento Previdência dessa semana. E hoje vamos falar sobre o benefício de auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, né? Esse benefício, como todos sabem, é concedido atendido três condições. A primeira delas, a condição de segurado. A segunda, o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, quando for o caso. E, por último, o reconhecimento pela Perícia Médica Federal da incapacidade temporária, total ou parcial para a atividade que habitualmente o segurado exercia. E é exatamente nesse ponto as novidades que nós tivemos, advindas com a publicação da Lei 14.131, no dia 31 de março de 2021. Porém, antes de falar dessas mudanças, vamos falar do contexto em que elas aconteceram. E isso é muito importante para nós entendermos exatamente a finalidade da Lei 14.131. Vejamos. Há um contexto importante em relação à Lei 14.131 de 2021. O benefício de auxílio por incapacidade temporária, ele estava condicionado aí à realização da perícia médica, como nós falamos. Porém, no ano passado, com o fechamento das agências por conta da pandemia, as perícias presenciais deixaram de ser realizadas. Houve a concessão do auxílio doença ou do auxílio por incapacidade temporária por meio da antecipação de um salário mínimo, por meio da Lei 13.982 de 2020, o que foi prorrogado até dezembro de 2020. E vejam vocês aí também que, durante esse período, as agências do INSS começaram a ser reabertas a partir de outubro de 2020. Porém, nós temos que entender que isso foi insuficiente, ou seja, de março a outubro as agências ficaram fechadas e foram acumuladas as perícias médicas a serem realizadas. Com isso, nós chegamos no mês de janeiro de 2021 com um acúmulo de 750 mil perícias para benefícios por incapacidade pendentes de realização. Tudo isso gerou, então, um atraso muito grande na concessão desses benefícios. Há casos que estão aí aguardando perícia há pelo menos 3, 4, 5 meses, e enquanto isso, superado o prazo que terminou em dezembro de antecipação de um salário mínimo, os segurados acabaram ficando desprotegidos na concessão do auxílio doença. E aí, então, é que surgiu a importante mudança da Lei 14.131 de 2021. Vejamos. Essa Lei 14.131, ela surgiu num contexto de conversão da medida provisória 1006. Essa medida provisória de outubro de 2020 foi prorrogada uma única vez pelo Senado Federal e ela tratava exclusivamente do aumento de margem consignável dos benefícios dos segurados de 35% para 40%. Na Câmara, ela foi alterada e aí então ela passou a prever a possibilidade de concessão do auxílio por incapacidade temporária sem a necessidade da realização da perícia presencial. Essa lei, conforme está estabelecido aí, mostrado para vocês, foi regulamentada pela portaria conjunta da Secretaria de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e pelo INSS, a de número 32, do mesmo dia de publicação da lei, 31 de março, e depois, agora mais recentemente, pela portaria 39, que a estendeu. Pois bem, uma questão muito importante que a gente tem a ver aí ainda em relação a esse benefício, ao auxílio por incapacidade temporária, que é um dos benefícios mais importantes em termos de incapacidade, é que ele, como falamos no começo, depende essencialmente da realização da perícia. O que foi alterado com relação à Lei 14.131? Vejam o que diz o artigo 6º dessa lei. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, autorizado até 31 de dezembro de 2021 a conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária de que trata o artigo 59 da Lei 8.213, mediante apresentação pelo requerente
de atestado médico e de documentos complementares que comprovem a doença informada no atestado como causa da incapacidade. Pois bem, a ideia então essencial da mudança que esteve na lei é de dispensar o segurado de passar pela realização da perícia médica presencial. Poderá ser concedido o benefício independentemente da realização da perícia presencial. Então, a perícia será realizada à distância? Não. A perícia está, de certa forma, dispensada. Ela não mais será feita com a presença do segurado, mas apenas pela análise dos documentos juntados. E aí, como que isso se dará? O segurado poderá comprovar a incapacidade para o trabalho por meio da apresentação de atestado médico e de documentos complementares, que comprovem a doença informada no atestado como causa da incapacidade, ou seja, sem necessidade de submeter-se a exame pericial presencial. Mais do que isso ainda, né? A lei estabeleceu quais são as situações em que poderá ser realizada essa perícia médica. Primeiro, na impossibilidade de abertura da unidade da perícia devido à adoção de medidas de isolamento, quarentena ou restrição à circulação de pessoas, redução da força de trabalho dos servidores da Perícia Médica Federal, disponível para atendimento presencial, acima de 20% da capacidade operacional da unidade, e agendamento para atendimento presencial pelo serviço da Perícia Médica Federal, com tempo de espera superior a 60 dias. Então vejam vocês que não é em todas as situações que poderá ser dispensada a perícia médica presencial. Naquelas unidades em que a perícia médica está com um quantitativo razoável de peritos para realizar a perícia, o segurado necessariamente terá que se submeter à perícia médica presencial. Mas em todos os outros esses casos previstos aí, e que são muitos, a grande maioria, o benefício será concedido independentemente da presença do segurado no local da perícia, para que ele possa passar por uma perícia presencial. Outra questão importante, o INSS, ou o sistema Meu INSS, o sistema digital do INSS, já está preparado para a concessão desse benefício. Ao entrar no Meu INSS, você verificará que ele vai identificar o local do segurado, o segurado vai informar ali a agência que ele deseja fazer, e informando a agência que ele deseja fazer, caso essa agência esteja dentro daquelas 3 condições que nós acabamos de falar, o benefício dele então será concedido automaticamente pelo sistema mediante análise apenas da documentação juntada. Uma outra questão importante aí é o que o segurado deve juntar para a concessão desse benefício. A regulamentação da Lei 14.131, que veio com aquela portaria 32, ela diz o seguinte: o segurado deverá juntar atestado emitido pelo médico assistente, com a indicação da doença, prazo de afastamento, o CID da doença, o CRM do médico, e esse documento tem que estar legível, isso é muito importante. A documentação médica, então, será apresentada no momento do requerimento. A hora que o segurado entrar lá no Meu INSS, ele vai juntar essa documentação e nessa documentação tem que estar indicada pelo laudo do médico assistente a data estimada do início dos sintomas da doença, exatamente para que possa se verificar se por ocasião do início da doença e da incapacidade a pessoa era segurado da Previdência Social. Existem aí algumas limitações na concessão desse benefício ou na concessão do auxílio por incapacidade temporária sem a realização da perícia, que, primeiro delas, esse benefício terá duração de até 90 dias, não cabendo pedido de prorrogação. Isso significa dizer, de outro lado, que se chegado ao termo final de 90 dias, ou próximo desses 90 dias, o segurado ainda entender que se encontra incapacitado, ele terá que fazer um novo requerimento de auxílio por incapacidade temporária, juntando novos documentos
especialmente o laudo do assistente técnico dele, determinando ou demonstrando que a doença ainda persiste, que a incapacidade para o trabalho ainda persiste. Voltando aqui novamente, uma outra especificação é que ele pode apresentar novo pedido com nova documentação, e a documentação apresentada, olha que interessante, será analisada posteriormente pela Perícia Médica Federal, podendo ser determinada a realização de perícia médica presencial. Ou seja, ainda assim poderá ocorrer a necessidade de que o segurado se dirija presencialmente à perícia médica para realizar a perícia in loco. Ou seja, poderá, da análise documental apresentada pelo segurado, a perícia médica, identificando qualquer situação que ela entenda que seja necessário que o segurado se apresente para uma avaliação presencial, pessoal, o segurado terá que necessariamente participar dessa perícia, seja para efeitos de concessão ou seja, inclusive, posteriormente para confirmar a concessão do benefício. Uma questão muito importante de direito intertemporal é que, na verdade, essa lei foi publicada no dia 31 de março de 2021 e, portanto, somente se aplicaria aos benefícios requeridos a partir desta data, 31 de março de 2021. Entretanto, essa situação não seria adequada para exatamente resolver o estoque de benefícios que o INSS tem. E agora, no mês de abril, foi editada uma nova portaria, acrescentando um dispositivo à portaria 32, de tal maneira que poderá ser estendido esse benefício, inclusive para aqueles que já estão com perícia presencial marcada. Vejam só. Nós tivemos aí a publicação da portaria conjunta do secretário, de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, em conjunto com o INSS, a de número 39, de 22 de abril, que diz o seguinte: o segurado que possua exame médico pericial presencial agendado poderá optar pela comprovação da incapacidade na forma do caput, hipótese na qual o agendamento será cancelado. Portanto, pessoal, o benefício, mesmo para aqueles que já possuíam requerimento anterior à publicação da lei, poderá o segurado optar, entrando lá no meu INSS, pela realização da perícia à distância, ou a realização de uma verificação da documentação, independentemente de passar pela realização do exame pericial. Portanto, a portaria ampliou essas condições da lei, de maneira a atingir aquelas pessoas que estavam aguardando ou já possuíam perícia agendada, ok? Então, essa é uma mudança muito importante que nós tivemos, é uma mudança temporária, ela vale até 31 de dezembro de 2021, a ideia é que ela venha a atender e desafogar todos esses requerimentos de benefício de auxílio por incapacidade temporária, que estão aí paralisados, aguardando a manifestação da perícia, e com isso dar vazão e com isso também conseguir atender de maneira econômica aos segurados que estão aí aguardando a concessão desse benefício, ok? Espero que essa conversa nossa tenha lhe ajudado, lhe esclarecido e aberto a oportunidade para que você possa verificar outros segurados, clientes seus, que possam se utilizar desse expediente. Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum questionamento, você pode entrar em contato conosco pelos nossos canais nas redes sociais. Nós vamos deixar aí para vocês, e depois você poderá encontrar esse material também aí na nossa página, nas nossas redes sociais e também logo abaixo aí do vídeo, para que você possa então depois consultar e, caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato conosco, que teremos um imenso prazer em responder ou lhe auxiliar nas suas dúvidas, ok? Muito obrigado. Tenham todos aí uma ótima semana e até o nosso próximo encontro na semana que vem, trazendo mais uma novidade ou algum assunto relevante da Previdência Social. Um abraço a todos.